Bom, gente, com muito prazer eu recebo em meu canal Pedro Jimbi, um cidadão Certo. angolano formado em gestão financeira e administração. Pedro já morou em Portugal e atualmente estabeleceu residência em outro país da Europa. Onde que você está, Pedro? Olha, eu estou nesse momento em Londres, estou Ah, no Reino Unido, estou em Londres. beleza. Pedro, Ah, desde já eu quero te agradecer por você ter aceito o meu convite, ter parado um pouco as suas atividades para vir conversar com a gente aqui, saudando a todos os brasileiros e também ao querido povo de Angola. Pedro, uma primeira questão para você é a seguinte: independente dos motivos que te fizeram deixar Angola, sejam eles positivos ou negativos, o certo é que você decidiu encarar outras nações. E ao passo que nós, né, nos tornamos imigrantes, é preciso estabelecer para o mundo, em primeiro lugar, primeiro, a autoafirmação da nossa nacionalidade. certo, E, em segundo lugar, estabelecermos também, desde sempre, um dualismo entre aqueles que nos aceitam e aqueles que vivem nos perseguindo, né? São os chamados xenofóbicos, né? Pessoas que gostam de praticar xenofobia, infelizmente. certo. Pedro, já sofreu algum tipo de xenofobia no continente europeu? Já. Primeiro, vou-me apresentar. Sou Pedro Jim, sou um cidadão angolano, como bem aqui o Gabriel disse. Sou licenciado em Gestão e Administração Pública. Daí termos cruzado numa dessas conversas, eu fiz um comentário, então o Gabriel, através desse comentário, criou então essa conexão que estamos aqui hoje a fazer. No entanto, tenho também um MBA de Contabilidade e Fiscalidade e Gestão em Auditoria, frequência de mestrado. Só me faltou a tese para terminar, para ter então o grau de mestrado em Gestão em Auditoria. Maravilha. No entanto, acima de tudo, tenho a maior formação de todas, que é a minha educação. Acho que a minha educação é a base, de certa forma, de eu poder me afirmar em qualquer ambiente que eu possa ser confrontado. E, no entanto, eu começo a partir daí. No entanto, eu já sofri várias situações xenófobas, mas, no entanto, sempre tive a minha base de educação como uma forma, como um suporte para eu poder ultrapassar esses obstáculos todos. No entanto, eu, na altura em que vim para cá, era mais novo, era menor, tinha 12 anos, e tive a sorte de ficar numa escola em que havia alguns problemas a nível de documentação, pessoas ainda indocumentadas, com pessoas com falta, com documento ainda por preencher no processo. Então aquela escola dava uma certa abertura para esses alunos vindo de qualquer país palop, e isso fez com que eu fosse de primeira matriculado a uma escola com várias culturas. Eram cabo-verdianos, eram angolanos, eram brasileiros, eram moçambicanos, todos os palopes possíveis. E nós tivemos que nos afirmar. Primeiro, porque nós tivemos que nos afirmar como africanos, e nós, africanos, não somos unidos, né? E começa logo a complicação a partir daí. E depois temos que nos afirmar em Portugal, onde poderá haver uma grande resistência a nível de cultura, a nível de forma de estar, a nível de tudo e mais alguma coisa. Então, mas foi graças a essa escola que me deu bases suficientes para eu poder então dar passos. Quando saí daí, até posso dizer a escola, foi a escola velha da Póvoa Santo Adrião. Basicamente aquela foi uma escola de base, em que nós éramos alunos, chamávamos o nono preto, só para ter uma noção, o nono preto. Mas éramos a turma com melhores notas. Era de 95% a 100%, que era uma competição que nós fazíamos entre nós. Isso nos mantinha, então, saudáveis e sempre com foco nos nossos objetivos. Uh, Cada pessoa tinha uma característica própria, cada um veio emigrar para Portugal numa situação diferente dos outros, fomos nos adaptando, porque o que é que acontece aqui em Portugal? Houve uma geração de imigração, que é dos anos 80, que são dos meus tios, pessoal que saiu de Angola muito cedo, e que veio para a construção civil, veio à procura de melhores condições de vida, não havia muita formação em Angola,
Então, primeiro o mercado de trabalho que eles encontraram, onde havia falta de pessoal, que era na construção civil. Então, esse pessoal foi todo empregado na construção civil, mas não houve basicamente uma afirmação a nível acadêmico, a nível da sociedade. Foi-se criando comunidades, comunidade angolana, comunidade santomense, cabo-verdiana, e nós quando venho para cá, já venho com uma diferenciação relativamente ao pessoal que veio de 80, ou imigrei nos anos 90. No entanto, 95, 96, é isso. E, no entanto, eu já vim para estudar, que é completamente diferente para quem veio na altura para a construção civil. Então, quem veio para a construção civil encontrou uma resistência muito grande, encontrou situações extremas, e, no entanto, nós, à medida que viemos, também já encontramos uma situação diferente. Na altura que eles vieram, eles não tinham casa para ficar, por exemplo, ficavam em estaleiros. Nós, quando cá chegamos, já encontramos uma casa, encontramos basicamente uma estrutura que nos pudesse receber e criar, então, o tempo necessário para a gente se adaptar. Eles não tiveram esse tempo, eles saíram do aeroporto, diretamente para o estaleiro, e dia seguinte começaram a trabalhar. Então, eu acredito que essa geração foi mais suscetível à xenofobia, ao racismo. E, no entanto, sofreu mais na pele, porque foram os primeiros, foram eles a confrontar a primeira situação. Claro que tivemos a situação esclavagista antes da independência, e, no entanto, era de repente uma realidade completamente diferente. Então, quem colonizava, quem escravizava, era agora obrigado a conviver de forma social e igualitária com uma outra pessoa que sempre olhou como inferior. Então, isso não é uma aceitação fácil. Não, de repente, mas, no entanto, foi preciso, foi necessário. Então, a nossa geração já é uma geração com oportunidades. Nós fomos à escola, tivemos a oportunidade de estudar, tivemos todo o tipo de formação possível. E, no entanto, isso permitiu-me a mim e os meus amigos mais próximos ter um conjunto de ferramentas para lutar no mercado de trabalho com igualdade. Nós não temos desculpa. Na nossa geração, nós tivemos todas as oportunidades e fomos aproveitando. Muitos de nós aproveitamos o máximo, mas, claro, o sistema é feito de uma forma em que é muito difícil tu quebrares o paradigma. No entanto, as pessoas têm uma preconceção que é africano, é negro, é preto, como possam dizer, não tem as mesmas capacidades. Ou tu vais para uma entrevista de trabalho em que és o único negro e estás a competir com 8 a 10 portugueses brancos. Então, torna as coisas cada vez mais difíceis. E, no entanto, a minha luta tem sido nesse sentido, tem sido de influenciar as pessoas que me estão à volta sobre essa problemática, principalmente porque esta geração que vem agora é uma geração que já nasceu em Portugal, já nasceu na Europa. No entanto, já é português. Portugal tornou-se, a Europa tornou-se um local multicultural, pessoas de todos os lados, todas as raças possíveis. Então, essa geração tem menos problema, devia ter menos problemas que nós, mas é a geração que, do meu ponto de vista, é mais perigosa. Mais perigosa em que sentido? Eu, quando saí da Angola, eu tinha identidade angolana, já basicamente intrínseca. Basicamente, já tinha os meus valores impostos. Então, quando aqui cheguei, basicamente só peguei e criei as mais-valias. Fui aproveitando o que tinha de bom que Portugal podia me oferecer e fui basicamente acrescentando valor. Mas mantive-me, basicamente, sempre no meu foco, sempre no meu objetivo, sempre nos meus valores que eu já tinha basicamente criado. E, felizmente, na altura em que eu saí, Angola estava num período em que os valores ainda eram muito fortes. Os que os pais te passavam, os avós te passavam, que a família te passava, eram ainda valores muito fortes e humildes. E não, nada a ver com a juventude de agora, né? Que é diferente. Houve uma abertura, a globalização, houve tudo e mais alguma coisa. E também as mulheres passaram a ter uma outra responsabilidade a nível de família. Então, houve uma evolução da própria sociedade a nível de bens e serviços, que foi necessário que as mulheres saíssem de casa e passassem, então, a responsabilidade da educação para terceiros. Então, a educação de hoje já é muito diferente. É o que aconteceu também em Portugal. Eles nasceram em Portugal,
são portugueses, mas não têm uma identidade angolana, cabo-verdiana, moçambicana, seja lá o que for. Mas também não são aceitos a 100% na sociedade portuguesa. É o que eu chamo os híbridos. No entanto, ele não se sente africano, mas também não é europeu. Então está ali no meio. Está ali no meio. E isso é complicado porque é um risco muito grande. Por quê? Porque eles não se identificam na luta da afirmação. Então, eles não conseguem verificar a cronologia de como é que as coisas chegaram a esse ponto. Então, ele olha para o pai, não tem condições, ou mesmo vendo a situação do pai, é uma pessoa que tem basicamente a cultura europeia, e a cultura europeia baseia-se muito no individualismo, naquilo que eu quero, naquilo que eu posso fazer. A partir do momento em que eu trabalho, pago as minhas contas, mais ninguém tem a ver comigo. É assim. Então, aí isso cria o abandono escolar, que tem sido uma crescente nas comunidades africanas, as famílias monoparentais, que têm criado também grandes problemas na estrutura da base da família para poder, então, ter uma componente sólida para se impor na sociedade. Isso vai criando várias e várias lacunas. E, no entanto, nessas situações, como há uma segregação basicamente natural, há uma seleção basicamente natural devido às condições todas que são propícias à situação, acabamos por encontrar certas dificuldades que o racismo poderá não ser a causa e a desculpa, está a entender? Como já estamos numa situação em que temos dificuldades a nível de estrutura familiar, a nível de identidade, no entanto, quando se põe mais o fator xenofobia e racismo, tornam-se as coisas ainda mais complicadas. Porque as pessoas, eles não se sentem basicamente atraídos pela luta, eles não sentem que aquilo faz parte deles. No entanto, quando há uma situação relativamente a uma pessoa individual, eles abstêm-se, não sentem que aquilo é uma luta deles, porque eles não se sentiram, nunca sentiram na pele de forma direta. E, no entanto, então passou a ser basicamente uma xenofobia sistémica, um racismo sistémico, onde até hoje em Portugal tu não vejo, é raro tu encontrares um negro numa instância bancária, front office, por exemplo. É raro encontrar. O que no Brasil nós chamamos de racismo estrutural, né? Estrutural, sim. Estrutural. Continua um racismo estrutural. Claro que não há uma aceitação realística que isso existe. Há uma negação ainda que existe esse racismo. Vão criando alguns grupos, vão dando a responsabilidade a determinados grupos e justificando esse racismo estrutural. Mas continua, e no entanto, mas esse racismo estrutural só poderá ser ultrapassado com o nosso empoderamento. Foi o que eu disse, eu se vou para uma entrevista de trabalho, sou o único negro a concorrer, claro que eu vou ter muito mais dificuldades. E não se justifica, tendo em conta que Portugal hoje é uma sociedade mixgênea, muita gente, é tudo misturas, é brasileiros, cabo-verdianos, é pessoal do leste. Portugal agora é um país multicultural. Então não se justifica hoje a uma entrevista de trabalho, a num determinado pós-trabalho, ter apenas um negro ou dois. E isso dificulta cada vez mais. Isso nós temos que provar todo o tempo, a toda hora, a todo minuto, que somos bons, que merecemos, que somos os melhores, que devemos ter aquela oportunidade. E, por um lado, é bom, porque isso faz de nós melhores. Mas, por outro lado, nem toda a gente está preparada psicologicamente, nem toda a gente teve a base de formação que possa sustentar essa postura. Pedro, eu vou fazer uma Certo. próxima questão aqui, que é o seguinte, pegando um gancho nisso que você falou. Angola Sim. vive há 19 anos, creio eu, 19 anos em paz, né? Certo. A que você atribui o sucesso desse período sem conflitos armados em seu país? O angolano mudou sua concepção política? Que havia uma guerra muito forte entre partidos, né? Certo. Isso, pronto, houve aqui uma situação, houve um período de quase 30 anos de guerra, que basicamente manchou um período que poderia ser um período de como pessoa, de crescimento humano, desenvolvimento humano.
no entanto, tudo que eram recursos relativamente que Angola tem, eu já dizer que Angola é um país rico em vários recursos naturais, e, no entanto, todos os recursos que Angola tinha naquele período eram canalizados para a guerra. E, no entanto, de repente há uma situação decorrendo desse período todo de guerra em que alcança-se a paz. No entanto, havia grande necessidade de alavancar então as bases, os setores-chave da sociedade. E, no entanto, são 30 anos de guerra, é muito tempo de guerra. As pessoas estavam já cansadas, já não havia basicamente motivações para sustentar esta guerra. E, no entanto, com o calar das armas, com a morte de um dos líderes de um dos movimentos, que era a UNITA, isso fez com que motivasse então o pessoal, ou as pessoas, a sentirem que este seria o momento ideal para caminharmos então todos juntos de mãos dadas para um futuro melhor para nossos filhos, para nossas gerações vindouras. No entanto, no meu ponto de vista, isso ainda é um projeto a consolidar. É um projeto a consolidar, porque nós que ainda presenciamos a guerra temos uma percepção completamente diferente. Agora, quem já nasceu a partir de 2000, 2002, são jovens hoje que já não presenciaram a guerra. Então, são pessoas mais exigentes, têm uma abertura muito maior relativamente ao mundo, viajam, têm concessões próprias, sabem os direitos que têm, sabem as obrigações do Estado, e então são pessoas muito mais exigentes. E, no entanto, hoje o Estado tem uma outra pressão. Hoje a guerra não é propriamente pelas armas, mas sim uma guerra mais social, em que reivindica-se os direitos básicos de qualquer cidadão, de forma então a consolidar essa paz que é necessária. No entanto, eu acho que saímos de uma guerra de armamentos, passamos por uma guerra social, em que faz-se uma pressão muito forte ao Estado, de forma então a garantir que haja essa liberdade, essa paz que seja basicamente sentida a qualquer cidadão. Pedro, pegando um gancho no que você está falando, eu sou uma pessoa que acompanha Angola, porque eu tenho um verdadeiro fascínio, paixão por seu país, pela cultura do seu país. E veja, Mas veja também, que isso é recíproco, isso é recíproco. até o telejornal de vocês eu assisto. Eu assisto, comento Nós e também, tal, nós também. várias emissoras. Sim, E aí o que nós acontece? também. Eu observo, vendo aos telejornais da TV Zimbo, por exemplo, da TPA, né, TV Pública de Angola, e outras emissoras, eu observo que houve em Angola, de uns anos para cá, um crescimento muito grande. Né? Inclusive, aquela empresa que aqui no Brasil nós temos a Petrobras, vocês têm a Sanagol, né? Sanagol. Sim, E Sonangol, certo. salvo engano, tem feito também muitos investimentos no país, né, por esse lado social. E você atribui também Certo. esse crescimento, até mesmo do ponto de vista financeiro, porque são muitos investimentos que estão sendo feitos no campo da agricultura, no campo da. Esses dias eu vejo uma escola pública sendo entregue aos alunos, sabe? Uma coisa assim, uma obra fantástica, muito Certo. bonita e tudo mais. Você atribui também esse crescimento ao fim da guerra, já que vocês tiveram uma abertura democrática no país, aliás, uma reabertura? Todo o orçamento, todas as receitas, basicamente, eram canalizadas para a guerra. A guerra acaba num momento em que estamos com o petróleo acima dos $100. $100. A Angola passa, um país que não produz nada, não tem nada, de repente começa a produzir. É claro que os indicadores vão dar saltos significativos. E, no entanto, a Angola passa então a ser a terceira maior economia africana, o terceiro maior exportador de petróleo, depois da Nigéria. Passou a Nigéria, chegou a estar à frente da Nigéria. E, no entanto, a Sonangol tem sido o motor para que possa então gerar a condição financeira para poder então
depois criar uma economia virada para outros setores que possam, de alguma forma, alavancar a economia no e, no entanto, para que houvesse esse desenvolvimento, era necessário que o capital humano também fosse acompanhar. Então, para haver essa diversificação na economia, era necessário também que o capital humano acompanhasse e pudesse dar respostas, tivesse quadros, tivessem capacidade para dar respostas a essa demanda toda. No entanto, a Sonangol também foi uma das empresas que mais investiu na formação de alunos, gastou milhões e milhões na formação de alunos, tanto no exterior como no interior. E acho que Angola, nesse momento, tem quadros muito bons a nível de todas as áreas possíveis, porque a Sonangol exportou muito, formou muito. Mas, no entanto, continua a haver uma desconfiança ainda no próprio angolano. No entanto, há poucos gestores angolanos, há poucos, por exemplo, foi como eu disse, a guerra que terminou devia ter sido feita, do meu ponto de vista. Houve algumas obras significativas, houve muitos projetos bons, mas podia-se fazer muito mais, tendo em conta as condições que nós tínhamos. No entanto, houve também muito fenómeno da corrupção que impediu o crescimento fosse melhor ainda. Houve também o fenómeno de centralização. Nós temos um país muito central e, no entanto, isso dificulta imenso a desconcentração, a descentralização dos bens e serviços, as coisas todas. No entanto, era necessário daí a alguns partidos políticos fazerem uma pressão relativamente à realização de eleições autárquicas, de forma a também descentralizar o poder, para transferir então esse poder para os municípios, para que os municípios estejam muito mais próximos do cidadão. E, no entanto, hoje em dia, nas sociedades europeias, o exemplo de Portugal, o exemplo da Inglaterra, por exemplo, já estamos na fase da desmaterialização da administração pública. E, no entanto, Angola ainda está muitos passos atrás, muito devido a essa centralização. Então, é necessário que haja então essa descentralização para que esse desenvolvimento possa ser muito mais galopante e que, de alguma forma, também possa observar os quadros que sejam necessários para poder, então, fazer essa força para dar um passo mais à frente. No entanto, fez-se muita coisa, investiu-se muito no setor de bens e serviços. O setor financeiro, basicamente, houve uma revolução a nível de bancos, começaram a aparecer grandes bancos, começaram a aparecer grandes atores na nossa economia, mas devido a essa centralização, ao fim e ao cabo, condicionou um pouco a qualidade desse crescimento. Isso por quê? Porque os mesmos atores que estavam no governo eram os mesmos atores que detinham as empresas. Então, isso não permitia uma concorrência perfeita, não permitia que a concorrência só por si criasse desenvolvimento, criasse eficiência, eficácia. No entanto, não havia qualquer interesse das empresas acompanhar o desenvolvimento da tecnologia ou o desenvolvimento dos seus próprios quadros, quando temos basicamente informação privilegiada, por exemplo. Podemos fazer as coisas em função, ou temos um monopólio de mercado, por exemplo. No entanto, isso no meu ponto de vista condicionou bastante para que mantivesse a sustentabilidade da própria economia. A coisa começou da base estar sustentabilizada e crescer de uma forma não tão galopante, mas de uma forma gradual em que pudéssemos crescer todos. E nisso era muito, muito importante que esses setores fossem virados para a agricultura, a agropecuária, a industrialização, e depois, então, o investimento para os bens e serviços, que é o setor terciário. No entanto, eu acho que houve muito mais investimento no setor terciário do que propriamente nos setores de base do primeiro setor e no segundo. E isso, de alguma forma, a longo prazo, condicionou. Porque hoje em dia podemos ter tudo, podemos ter todos os prédios, serviços, alguma coisa, mas todos nós precisamos de comer, precisamos ter saúde. E, no entanto, é para aí. Acho que a base é aí. E depois são projetos já antigos. O partido, o MPLA,
sempre teve, eu tive a ver documentos de 1981, em que a meta e o objetivo já era a agricultura. Já dizia que a agricultura é a base e assim sucessivamente. Então, o que é que houve? Eu acho que houve um sentimento de ansiedade. Tu queres as coisas agora e hoje. No entanto, acho que esse sentimento de alguma forma desviou um bocadinho o foco daquilo que era o principal. E hoje em dia nós temos que governar para aquilo que é viável no tempo e no espaço. Eu acho que é um princípio da própria administração pública. Temos que optar para aquilo que é economicamente viável, não que aquilo que é viável. No entanto, tendo em conta o compromisso com as gerações vindouras, eu acho que faltou um bocadinho nesse sentido, mas houve muita coisa boa, houve muita evolução, houve um boom basicamente em quase todos os setores, mas esse boom tinha que ser acompanhado com muita fiscalização, tinha que ser acompanhado com muita independência das instituições. Ainda muitas instituições pessoalizadas, muitas instituições ainda que estão muito à imagem das pessoas e não na imagem do próprio servir o povo e o próprio Estado. Isso condiciona muito, muito desenvolvimento. Mas temos que admitir que houve muita evolução em termos de tudo. Hoje o angolano tem muita escola, tem muita oportunidade de estudar, mas lá está. Mas isso tudo tem que ser feito com um planeamento de forma também a escoar esses quadros todos. Nós temos vários quadros que estão, esses investimentos que foram feitos não só a nível particular, como também de empresas do Estado, que ainda não estão dentro do mercado de trabalho. E isso também é um problema que tem que se ver ao longo prazo, de forma também a garantirmos a sustentabilidade dos próprios quadros, dos próprios serviços. No meu ponto de vista, é isto. Perfeito, Pedro. Pedro, uma penúltima questão aqui para a gente é a seguinte: mudar um pouco o foco, falar da cultura, né, do Sim. país, porque aí vocês têm o Cota Bonga, que eu sou fã, né? Nossa Senhora, aquele 5 estrelas. Cotabué, não, ele chama o Cotabué. é Olha, o verdadeiro Semba, né? certo, Então, certo. é isso É aí. o, é o porta-bandeira da nossa cultura. Pois é. É, sim, E o Semba, enfim, outras manifestações culturais de Angola, a gente vê realmente muito bem representados aí com o Bonga, entre outros sim. expoentes, né? Bonga, Yuri da Cunha. Aquele que Temos faleceu, aqui. Bangão, né? Tinha o Bangão, tinha o Valdemar Bastos. Essa evolução, revolução Certo, musical, cultural, ferveu nos anos 70, 80 e tal, e tinha também aquela questão da autoafirmação certo. interna no próprio país, de dizer, não, vamos viver em paz, chega de guerra, chega de violência. Hoje, como que você enxerga o setor cultural, musical, cultural de Angola? A coisa mudou muito, já não se tem mais aquela coisa. É assim, em Angola, com o calar das armas, houve um boom. Eu acho que, no meu ponto de vista, a maior riqueza que o angolano tem é a sua cultura. No entanto, o angolano consegue chegar num sítio, captar a atenção e conquistar as pessoas. Isso é muito bom, isso é muito rico para você poder passar aquilo que tu tens como identidade. E a música sempre foi a porta de abertura para tudo. Hoje você vê o mundo inteiro hoje dança kizomba. Kizomba é fantástico. Tu vais para uma Rússia, vais para uma Polónia, vais para o Canadá, vais para a Austrália e as pessoas estão a dançar kizomba, mas estão a dançar bem. Dizer que também, em termos culturais, nós bebemos muito também do Brasil. No Brasil também nós temos os telejornais, vivemos toda a problemática social. Basicamente, em Angola vive-se tudo. Os canais todos que nós temos também, muitos canais brasileiros, acompanhamos basicamente tudo. Os cantores, desde o rei Roberto Carlos até os mais recentes. Em Angola também houve essa necessidade de nós irmos buscar a nossa própria identidade, porque nós consumíamos muita música brasileira, muita música cabo-verdiana, a música basicamente palopo, portuguesa, e no entanto
nós, porque estávamos em período de guerra, eram poucas pessoas que tinham a capacidade de pegar e ter a capacidade de ter acesso aos meios para poderem realizar. Entanto, com o calar das armas, muita gente teve acesso com a tecnologia, com a avançada tecnologia. Então, houve uma necessidade de identidade, criamos e vivermos a nossa música, a nossa identidade. É aí que, no meu ponto de vista, o Cota Bonga e algumas pessoas que eu acabei de citar tiveram um papel preponderante, porque mesmo aqui fora sempre tiveram uma voz muito ativa. E, no entanto, quando chega aquele sentimento de paz, estamos em paz, somos irmãos, então é alegria, porque o angolano é isso, o angolano é alegria, o angolano onde chega tem que ser alegre, é uma energia única que hoje eu vejo pelos países nórdicos, são países frios, são países com pessoas que têm uma rotina muito programada, horários muito inflexíveis, mas quando se juntam com a Kizomba, até quebrou o paradigma do racismo, por exemplo. Quer dizer, através da Kizomba as pessoas começaram a conhecer-se, a trocar impressões, a falarem das suas vidas, começaram a criar oportunidades de negócio uns para os outros, e por uma situação, por uma música, por uma dança, por um estilo, por uma situação cultural, acabamos, ao fim e ao cabo, em viver situações de casamento e tudo, de junções de culturas, laços familiares. E eu acho que a cultura a nossa joia, o nosso maior diamante é a cultura. E, no entanto, tem havido investimentos, tem havido muitos investimentos. Agora, com a situação da crise, depois com essa situação de mudança, com o anterior governo havia muito mais, mas eu acho que falta agora algumas situações em termos de procedimentos, situações administrativas, a legalização de músicos, a cobrança de direitos, de autores. Falta ainda uma estrutura organizacional em termos de administração. Porque o talento está lá, as pessoas têm talento, têm vontade, hoje têm acesso a instrumentos, têm acesso a computadores, têm acesso a eletrônica, têm acesso a tudo e mais alguma coisa. Hoje em Angola já podes fazer uma gravação de discos, que antigamente era impossível, antigamente tinha que vir para Portugal, tinha que vir para os Estados Unidos, tinha que ir para o Brasil. Hoje não, os músicos fazem a música em Angola mesmo, os executantes, os músicos estão em Angola, então acaba por fazer uma música mais próxima da tua realidade, mais próxima daquilo que estás a viver. E então é uma coisa única. Por isso é que se diz, vais em Angola, tu não percebes que o pessoal é tão alegre que tu dizes como é que eu tenho tudo na Europa, tudo e mais alguma coisa, e eles estão aqui sem luz, sem internet, sem água, e estão mais alegres do que eu, porque é uma postura, é um estado de espírito. E isso tem muito a ver com a cultura, tem muito a ver com o facto de já sofremos muito, não queremos mais, queremos dançar, queremos rir, queremos brincar, queremos te conhecer, queremos estar contigo, saber dos seus problemas e ser solidário ao fim e ao cabo. Isso é que é o angolano nato, o angolano puro. Acho que nós devemos ser felizes por natureza, porque temos uma terra rica, temos oportunidades únicas, temos um clima único, temos num país várias diversidades. No norte tu encontras uma situação que no sul não encontras, no centro não encontras. Então, Angola é um estado de várias nações. E, no entanto, é preciso unificar esse estado e trazer ao de cima o que eles têm de melhor, que é a cultura, que é a alegria, que é isso que acho que nos identifica. Cabinda ao Cunene, Angola sempre teve essa alegria, realmente. Eu morei durante um ano em Lisboa, para quem não Certo. sabe, eu Ok. também eu sou músico, sou cantor, compositor, sou sambista, né? Eu Canto também. samba. Eu também. E trabalhei um ano em Lisboa, fiz uma pequena Certo. turnê pela Europa, e ali eu trabalhava num restaurante, Certo. tocando, cantando e tocando teclado, e o público mais animado sempre foi o pessoal de Angola. Quando Certo. chegava, era uma festa que se transformava Sim, sim. realmente, justamente para quebrar aquela coisa do europeu, Sim, muito, sim, sim. sabe, de sentar na mesa, comer com muita. Sim, 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 Não, sim, o sim. angolano é igual o brasileiro, meu irmão. Não, 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 não. Aqui Sentou na não. Aqui não há truque. mesa, vai rir, vai brincar. Às vezes, eu tocava muito Tanto, forró.
Tanto que se diz que o samba veio do samba. Não, justo, justo. O Sim. samba, eu tocava forró e o pessoal ia dançar, era uma festa, era muito legal, muito legal. Não, a nossa cultura é muito forte, tanto que nós tivemos o Kuduro hoje é uma música, é Sim, um ícone. sim. Basicamente, já é do mundo. O Mas samba já é. aqueles passos lá, eu não me arrisco a Sim. fazer, é muito Ah, difícil. ok. Não, é uma É questão de. muita Não, é uma perna. questão. Não, eu tenho que arranjar uma angolana, isso resulta logo. É, No entanto, hoje o samba também já é do mundo, a com kizomba certeza, também já é do mundo, bem com conquistado. certeza. E, no entanto, acho que tem tudo. Acho que tem a cultura, pela cultura, acho que nós conseguimos chegar aos recantos do mundo. E a partir daí a gente depois pode mostrar aquilo que nós somos, que nós Com podemos certeza. oferecer. Com certeza. Ô Pedro, para a gente encerrar, uma Sim, última questão é a seguinte. A certo. Angola faz parte da CPLP, que é a Comissão de Países de Língua Portuguesa, assim como Língua portuguesa. os outros 9 países, né, de língua Certo, portuguesa. certo, certo. Essa paixão pela língua portuguesa, eu partilho dela, a língua de Camões, que eu acho que, sem dúvidas, a nossa língua é uma das mais belas do mundo. Certo. Cervantes falava que a língua portuguesa, e olha que ele era espanhol, ele dizia, a língua Sim, sim, sim. portuguesa Homem do Don Quixote de La Mancha. é uma das mais belas, porque nós não falamos, nós cantamos. É Certo, uma língua certo, cantada e tudo mais. certo. Ô, Pedro, então, para a gente encerrar, eu queria que você dissesse para mim o seguinte: qual a perspectiva você tem nas suas andanças pelos outros países quando você encontra, nota, quando você encontra pessoas do Certo, Brasil ou de Angola, né? Pessoas falantes da própria certo. língua. É assim, é uma pergunta pertinente. Por quê? Porque tem português em todo lado do mundo. E muitas das vezes damos-nos a tentar falar inglês mal e porcamente, a tentar de alguma forma explicar uma situação. Sim, sim. E de repente a pessoa diz, é português, fala português. E depois é um alívio, um respirar, porque não há nada pior que tu teres informação, queres passar a informação não ser passada em conformidade às tuas expectativas. E tu ficas ali, epá, parece que estás preso a alguma situação, que não consegues explicar, não consegues dar vazão àquilo que tu queres realizar. E quando tu encontras alguém que fala a mesma língua que tu, epá, seja lá de onde for, nós não queremos saber de onde vem, nós só queremos comunicar, explicar as nossas necessidades, explicar as nossas angústias naquele momento, e acaba por ser um desabafo. Eu acho que é muito bom no sentido em. E, no entanto, é isso. Quando a gente sai, vai para fora da Europa, encontra alguém que fala português, a gente sente fogo, uau, até que enfim alguém consegue falar a minha língua. E muda-se completamente. E sente-se que o português, quando está fora de Portugal, também é imigrante. Então, ele sente na pele aquilo que nós sentimos quando chegamos a Portugal. Então, há uma solidariedade muito maior. Então, as pessoas sentem, pá, olha, ainda bem que estás aqui, olha, as pessoas querem saber como é que tu estás, o que é que tu fazes, onde é que tu estás, o que é que tu precisas, e o que é necessário para a gente poder adaptar-se, seja em qualquer sítio. A gente tem que ter sempre a comunicação como um conforto para poder se adaptar da melhor forma possível. E acho que, nesse ponto de vista, independentemente, hoje em dia, nós, por exemplo, nós em Angola, eu acho que há mais movimentos panafricanistas para a gente encontrar as nossas raízes. Eu também tenho estado nesse sentido de começar a estudar um pouco da própria cultura angolana, as raízes, as origens, porque eu acabo por ser um eurocentrista. No entanto, eu vou para Portugal com 12, 13, 12 anos, tudo que a minha formação foi feita à base da Europa, descobrimentos, Camões, e aí, então Angola agora passa a ser tipo a minha descoberta. Portanto, tem sido, por isso que eu sou muito atento às notícias, sou muito atento às evoluções, sou muito atento a tudo que se passa em Angola e tenho o prazer de ter o termo de comparação. Entanto, eu faço a comparabilidade numa sociedade e noutra. Tem coisas que em Portugal têm séculos
de implementação e tem coisas que Angola vai ainda implementar. Então, eu acabo por estar um bocadinho privilegiado em relação a isso e ter tido a sorte e a oportunidade de ter estudado cá, ter tido esses inputs para mim, para poder me ajudar no meu dia a dia. Perfeito. Pedro, eu quero te agradecer imensamente por você ter aceito o meu convite para Eu que agradeço. vir aqui falar um pouco a respeito das impressões, né, que um cidadão Certo. angolano pelo mundo, do que é essa vivência de um imigrante. É uma coisa fantástica, belíssima. Certo. Eu só tenho a agradecer a você imensamente por essa oportunidade e fica aqui, pode fazer suas considerações finais, se despedir do público, fica à vontade. Certo. Ok. Eu também quero agradecer a oportunidade, Gabriel. Foi muito bom. No entanto, foi rápido. Parecia correu muito rápido. Havia muita coisa para se dizer, temos muita coisa para debater. Como é uma entrevista também não pode ser muito cansativa e nós fomos abreviando as situações em conformidade também a entrevista ia evoluindo. Mas eu costumo dizer a toda a gente que está à minha volta que a solução é formação. No entanto, independentemente do sítio que a gente esteja, nós temos que nos preocupar em nos formar, em ter qualificação, seja ela superior ou seja ela profissional. O mais importante é a gente estar qualificado e preparado para os desafios, porque não vamos encontrar nenhum país à nossa medida, não vamos encontrar nenhum ambiente feito para nós e nós vamos ter que nos adaptar. E quando vamos nos adaptar, temos que ter em consciência que temos uma família, temos um nome, temos uma origem e devemos zelar sempre para o melhor. Eu falo isso em vários termos, há várias situações, há situações em que as pessoas se formam na Europa e voltam para os seus países sem ter um estágio, por exemplo, sem passar por aquele mercado de trabalho que é necessário para poder então consolidar esses ensinamentos, esse conhecimento que aprendeu. Acaba por voltar para o seu país com a formação teórica e acaba por fazer os mesmos procedimentos que já lá estavam. E isso não há um acrescer, não há uma mais-valia. No entanto, eu estou sempre a bater na tecla que é necessário, a formação é a solução, e quando chegamos num país que a gente não conhece, devemos nos adaptar, conhecer as leis em primeiro lugar e tentar criar um conforto para nós e para toda a sua comunidade. Todas as nossas atividades devem ser em função da nossa comunidade, porque independentemente tu estás bem sozinho, nunca vais estar propriamente bem, porque quando há uma situação que vai ser direta a ti, tu não vais ter condições, não vais ter uma estrutura atrás de ti para poder te apoiar nesse sentido. Por isso é que eu disse, quando eu se for para crescer, tenho que crescer com os meus. Com certeza. Juntos, mas juntos mais fortes. Com certeza. Pedro, muito obrigado. E para encerrar esse nosso encontro, vai aqui uma singela homenagem. Dá para ouvir? Sim. Mariquinha, vem comigo. Nosso embaixador. Tchau, meu irmão. Olha, muito obrigado. Olha, tudo bom. Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Santo Tomé, tudo aqui no coração, Guiné, sempre. Portugal. Um abraço, estamos juntos. Muito obrigado. Mas somos irmãos.